Fala aí, nações do Celeste, beleza? Aqui que vos fala sou eu, João Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de Minas, Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, galera, vamos embora falar sobre o Kenny Arroyo ter dado um drible no treino do Cruzeiro e brincado, né, com o Matheus Henrique, dizendo: calma, irmão. O reforço equatoriano mostrou habilidade nos treinos e animou os torcedores nas redes sociais. Antes de continuarmos, pessoal, deixa o like, se inscreve, deixa nos comentários a sua opinião, porque Kenny Arroyo vem mostrando seu talento nos treinamentos na Toca da Raposa 2. Em um vídeo publicado pela TV Cruzeiro nesta terça, dia 23, o jovem atacante equatoriano de 19 anos aparece aplicando um lindo drible em Matheus Henrique durante a atividade. Nas redes sociais, Kenny Arroyo repostou o lance e brincou com um companheiro de time dizendo: calma, irmão, foi o que escreveu camisa 99 em seu Instagram. E apesar da descontração, o desempenho do equatoriano também tem chamado a atenção de forma positiva nos bastidores. Após a vitória por 2-1 sobre o Bahia pela 23ª rodada do Brasileirão, partida em que marcou a estreia do Arroyo, o Matheus Henrique rasgou elogios ao reforço celeste. O meio-campista comentou as principais características do atacante e até comparou com Luiz Sinisterra, que é outro estrangeiro que também chegou ao Cruzeiro na última janela, dizendo: Arroyo é liso, ele tem uma característica diferente, o Sinisterra é muito habilidoso também, mas o Arroyo é aquele jogador que aparece até brasileiro, tem o gingado. Muito feliz por eles, são jogadores que chegam e querem se entrosar. A gente fica feliz porque são trabalhadores e a gente vai se dando muito bem com eles. O Arroyo, galera, tem apenas uma partida com a camisa celeste, justamente a vitória sobre o Bahia. Ele entrou no segundo tempo e foi fundamental para a virada, com arrancadas pelo lado direito e dribles que quebraram a marcação. O jovem foi responsável por iniciar a jogada do gol de empate, marcado por Sinisterra aos 31 minutos da etapa final. Arroyo e o elenco que segue a preparação para a próxima rodada da Série A. O Cruzeiro enfrenta o Vasco nesse sábado, dia 27, às 18h30 em São Januário, pela 25ª rodada da competição. Com 50 pontos, a Raposa ocupa a vice-liderança do campeonato, já o Vasco briga contra o rebaixamento e está na 16ª colocação com 24 pontos. No vídeo de hoje, galera, vamos embora falar sobre o Cabuloso, porque com o Cruzeiro de olho, o Vasco não vence há 4 meses em casa pelo Brasileirão. Antes de enfrentar o Cabuloso, a equipe carioca recebe o Bahia nesta quarta-feira, dia 24, né? Na verdade, recebeu já, né? Nesta última quarta-feira, dia 24, né? A equipe do Vasco jogou com o Bahia em São Januário. No vídeo de hoje, galera, vamos embora falar sobre o Cruzeiro estar projetando um recorde de vendas de uniformes na história e preparando um novo lançamento. Crescimento na comercialização de uniformes reforça o impacto da boa fase celeste dentro e fora das 4 linhas. Antes de continuarmos, pessoal, se inscreve, deixa o like, deixa aí nos comentários sua opinião, porque vivendo um ano mágico dentro de campo, fora dele o Cruzeiro também colhe bons frutos. Após bater recordes de público e de sócios torcedores, o clube projeta alcançar uma marca histórica das vendas de uniformes em 2025, que é a maior de toda a sua história. Nesta sexta, dia 26, chegará às lojas a camisa número 3, que traz o retorno das tradicionais estrelas soltas no lugar do escudo fechado e detalhes em dourado. Mesmo antes do lançamento oficial, o Cruzeiro já trata 2025 como o melhor ano em vendas dos uniformes da sua história, conforme a apuração aí do Central da Toca, porém, devido a cláusulas de confidencialidade contratual, tanto o clube quanto a Adidas não podem divulgar números oficiais. A nova camisa alternativa vai ampliar o portfólio do time celeste, né? E segue o padrão das últimas coleções da fornecedora de material esportivo alemã. Elementos históricos com as estrelas soltas e uma identidade visual marcante. Outro destaque na linha de uniformes desta temporada é a camisa do treino, na cor azul, turquesa e com a raposa no lugar do escudo. A peça tem feito sucesso entre os torcedores, que, assim como os modelos de jogo, já apresentam numerações esgotadas nas lojas oficiais. Na loja virtual do Cruzeiro, por exemplo, a camisa de treino e a número 1 estão disponíveis apenas no tamanho P e GG. Na versão feminina aparece apenas nos tamanhos G e GG e reflexos da alta demanda. A empolgação da torcida também tem relação direta com um bom momento vivido pelo time, que está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro com 50 pontos e classificado às semifinais da Copa do Brasil. Sob o comando de Pedro Lourenço, o clube intensificou os investimentos no futebol e realizou contratações de peso, como Gabigol no início do ano, além de nomes como Sinisterra, que estava no Bournemouth da Inglaterra, clube que disputa a Premier League, e Arroyo, jovem promessa equatoriana que estava no Besiktas da Turquia. O engajamento da torcida pode ser medido em diferentes frentes. Em 2025, o Cruzeiro superou o próprio recorde de público no novo Mineirão, quando 61.584 torcedores estiveram presentes na vitória por 2-0 sobre o Atlético Mineiro pelas quartas de finais da Copa do Brasil. No futebol feminino, a torcida também faz história, porque na final do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, 19.175 torcedores estiveram no Mineirão, o novo recorde do clube do futebol feminino de Minas Gerais. Além disso, nesta temporada, o programa de sócios torcedores atingiu aí a maior
maior marca da história. Atualmente 95.484 associados estão ativos, segundo dados do site oficial, e com isso o clube está cada vez mais perto da meta traçada por Pedro Lourenço de alcançar 100 mil sócios. E o uniforme principal do Cruzeiro neste ano teve uma mudança que a princípio dividiu opiniões da torcida. O retorno do escudo após 14 anos, as estrelas soltas deram lugar a um brasão do clube celeste, e além disso o Cruzeiro também só pôde comercializar as peças com patrocínio master da Betfair estampado na posição central. As cabulosas, no entanto, têm a Gerdau como patrocinadora master, e o contrato entre Cruzeiro e Betfair tem uma cláusula de obrigatoriedade em relação à manutenção do patrocínio nas camisas, e isso não ocorria no clube desde 2018, quando a caixa ocupa o principal espaço do uniforme. A camisa branca do Cruzeiro para a temporada também tem um escudo fechado com 3 tons de azul nas mangas, além das listras na horizontal do uniforme. Ela foge completamente do padrão dos modelos secundários anteriores. E recentemente o Clube Celeste lançou também uma camisa especial para homenagear os goleiros que marcaram época na Raposa. O uniforme foi batizado de camisa de gigantes. No vídeo de hoje, galera, vambora falar sobre o cabuloso, vambora falar sobre os pendurados estarem ligando o alerta no Cruzeiro antes do confronto direto. Vamos ver o histórico de cartões, porque 7 jogadores e o técnico Leonardo Jardim estão pendurados antes do duelo contra o Vasco em São Januário. Antes de continuarmos aqui, pessoal, quero pedir para você deixar o like se gostar do vídeo. Se ainda não foi inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixa nos comentários a sua opinião. Porque o Cruzeiro terá uma preocupação extra no confronto contra o Vasco nesse sábado, dia 27, às 18h30 pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe celeste entra em campo com uma lista extensa de atletas pendurados com 2 cartões amarelos. São 7 jogadores além do técnico Leonardo Jardim. Entre os atletas que precisam evitar nova punição estão o zagueiro Fabrício Bruno, os volantes Lucas Romero, o Wallace, Matheus Henrique, o meia Matheus Pereira e os atacantes Caio Jorge e Wanderson. Caso recebam um terceiro cartão em São Januário, os pendurados ficaram fora do confronto direto com o Flamengo, líder da competição, e apenas 1 ponto atrás da Raposa. O duelo considerado de 6 pontos acontece na próxima quinta-feira, dia 2, às 8h30 da noite no Maracanã. Para enfrentar o Vasco, por exemplo, o Cruzeiro não poderá contar com o zagueiro Vidalba e o atacante Gabigol, ambos suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Bragantino na rodada passada. Na atual edição do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro soma 62 cartões amarelos, com média de 2,5 por jogo. O número coloca a equipe na 17ª colocação entre os clubes mais punidos da Série A. Lucas Romero é o jogador celeste mais advertido até aqui, com 8 cartões amarelos, marca que o coloca em 4º lugar no ranking geral da competição. Além do volante argentino, já ficaram fora das partidas por acúmulos de cartões o Christian 2 vezes, o Kaique 2 vezes, o Vidalba 2 vezes, além de Matheus Pereira, Fabrício Bruno, Cássio e Lucas Silva. No vídeo de hoje, galera, vamos embora falar sobre o cabuloso, porque sem Sinisterra e um meia, o Cruzeiro mantém o foco no Vasco antes do jogo pelo Brasileirão. O atacante colombiano e meio-campista são dúvidas para o confronto em São Januário, no Rio de Janeiro, no dia 27, que vai ser o próximo sábado às 18h30. Sem o meia Eduardo e o atacante Luiz Sinisterra, o Cruzeiro realizou na manhã desta quarta-feira, dia 24, o segundo treinamento de olho do Vasco pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Leonardo Jardim ainda terá mais 2 atividades na Toca da Raposa 2 em BH, antes da viagem para o Rio de Janeiro. Entregues ao Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, Eduardo e Sinisterra participaram do treino pelo segundo dia seguido. Vale lembrar que os camisas 21 e 17 não ficaram sequer no banco de reservas na vitória sobre o Bragantino no último domingo, dia 21, por problemas gastrointestinais e um estiramento na coxa direita. As presenças de Eduardo e Sinisterra no duelo com o Vasco ainda são incertas, enquanto o meio-campista é peça constantemente utilizada por Leonardo Jardim. Em caso de desfalques para rodar o time, o colombiano chegou como a principal contratação das mais recentes janela de transferências. A boa notícia também pelo segundo dia consecutivo foi o trabalho de Fagner em campo na Toca 2. Mais próximo de voltar aos gramados, o lateral direito prosseguiu com a etapa de transição entre a fisioterapia e a preparação física. Com 3 cartões amarelos, o zagueiro Lucas Vidalba e o atacante Gabigol não serão opções diante do Vasco em São Januário. No caso da defesa, a tendência é que o jovem Jonathan Jesus forme dupla com o experiente Fabrício Bruno. O paraguai Matheus Gamarra corre por fora, enquanto o João Marcelo, mesmo liberado após a cirurgia no joelho direito, não entra em campo há quase 8 meses. Então deve ser relacionado pela primeira vez, mas não deve jogar. E aí, com objetivos completamente diferentes na competição, em momentos opostos, Vasco e Cruzeiro chegam a confronto após 2 bons resultados no último domingo, dia 21. Mandante, o Vasco vem de vitória contra a equipe do Bahia nessa última quarta-feira no Maracanã, no Rio de Janeiro, enquanto o Cruzeiro derrotou o Bragantino de virada no Mineirão, em BH. Esse jogo do Vasco ontem foi jogo atrasado, da Série A. O time do Fernando Diniz agora, deu aí uma subidinha na tabela, foi para 13º lugar da competição, com 27 pontos, e a Raposa, por sua vez, está na vice-liderança com 50.
No vídeo de hoje, galera, vamos embora falar sobre o TT ter confirmado o interesse do Cruzeiro e ter falado sobre jogar no Brasil. O atacante confirmou que o Cruzeiro fez uma sondagem para contá-lo ainda com o jogador em 2025. O atacante brasileiro TT, que atua no Panathinaikos da Grécia, afirmou que foi procurado pelo Cruzeiro em 2025. Em entrevista ao canal Cartoloucos, que foi no ar nesta quarta, dia 24, o atleta disse que clubes brasileiros frequentemente demonstram interesse em contar com seus serviços. Além do Cruzeiro, TT mencionou sondagens de Flamengo, Botafogo e Fluminense. E disse assim: os times brasileiros me procuram muito, nessa última janela foi bastante. Flamengo, Botafogo, Fluminense, Cruzeiro. Foi o que disse o TT sobre a procura do cabuloso. Ele revelou o desejo de atuar no Brasil como profissional, o atacante que foi revelado pelo Grêmio, mas deixou o time gaúcho ainda na base, sem jogar pela equipe principal. Na época da saída, o Grêmio vendeu 45% de seus direitos econômicos por 42 milhões de reais. E apesar disso, ele afirmou estar feliz atuando na Europa e disse assim: eu quero viver aquilo lá, eu ainda não joguei como profissional no Brasil e com certeza quero viver. Mas eu acho que estou muito feliz aqui na Europa, foi o que disse o TT sobre a possibilidade de retornar ao Brasil. No vídeo de hoje, galera, vamos embora falar sobre o Ronaldo ter apontado que o Cruzeiro está nadando de braçada com o Pedrinho. O ex-dono do Cruzeiro destacou que vendeu a SAF Celeste para a pessoa certa. Galera, o ex-dono do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno, falou sobre o período em que foi dono do Cruzeiro. Ronaldo comparou seu estilo dentro de campo e no mundo dos negócios. Além disso, comentou que a compra do Cruzeiro, com dívidas há 3 anos na Série B, foi uma loucura, mas assumiu o desafio e disse assim: em campo eu era muito mais agressivo nas decisões, fora sou um pouco mais conservador, mas também tenho momentos agressivos, como na história do Cruzeiro. A decisão de comprar o Cruzeiro com dívida era uma loucura, o time estava há 3 anos na segunda divisão e tive esse impulso de aceitar esse desafio, chamar pra mim a responsabilidade. E galera, o Ronaldo assumiu a SAF do Cruzeiro quando o time celeste estava financeiramente desconstruído e na Série B do 3º ano consecutivo. Com uma gestão profissional, o Ronaldo reorganizou o clube e conquistou o título da segunda divisão de 2022, garantindo o retorno à elite. Porém, após altos e baixos na Série A de 2023 e início de 2024, vendeu o clube para Pedro Lourenço. No vídeo de hoje, galera, vamos embora falar sobre o cabuloso, porque ainda com 2 desfalques, o Cruzeiro segue a preparação para o jogo contra o Vasco. As equipes se enfrentam nesse sábado, dia 27, pela 25ª rodada da Série A do Brasileirão. Galera, na manhã desta última quarta-feira, dia 24, o Cruzeiro realizou mais um treino seguindo a preparação para o jogo contra o Vasco. Assim como na reapresentação, terça-feira, dia 23, 2 jogadores desfalcaram o Clube Mineiro na atividade, conforme a informação do Central da Toca. Os desfalques referem-se a Luiz Sinisterra e Eduardo, que também não participaram da reapresentação. Ambos, inclusive, foram cortados no último jogo contra o Bragantino. Sinisterra, que teve um estiramento na coxa direita, e Eduardo apresentou um quadro febril. Dessa forma, Sinisterra e Eduardo são dúvidas para o duelo contra o Vasco, que será às 18h30 deste sábado, dia 27, em São Januário. Antes disso, vale ressaltar que o Vasco jogou contra o Bahia ontem e venceu por 3-1. A boa notícia desta quarta-feira, dia 24, fica por conta do lateral Fagner, que treinou pelo 2º dia consecutivo. Na terça-feira, dia 23, ele iniciou sua transição entre a fisioterapia e a preparação física e deu mais um passo na sua recuperação. Fagner sofreu uma fratura na fíbula da perna direita após uma forte entrada do atacante William Potker em jogo contra o CRB na Copa do Brasil. Na ocasião, o árbitro não chegou a expulsar o jogador do time alagoano. Mas mesmo participando dos treinos, 2 jogadores não poderão enfrentar o Vasco, que é Gabigol e Lucas Vidalba. Ambos estavam pendurados e receberam um 3º cartão amarelo no jogo contra a equipe do Bragantino. No vídeo de agora, galera, vamos embora falar sobre o caso do Cruzeiro estar desbancando o Léo Jardim no Vasco com metade dos gols sofridos por partida no Brasileirão. O goleiro cruzeirense foi vazado menos vezes e ostenta uma média bem superior ao do adversário do Gigante da Colina. Porque, galera, o Cruzeiro vem de importante vitória pela 24ª rodada do Brasileirão. A Raposa venceu o Bragantino e superou o adversário de virada por apertados 2-1. Lucas Silva e Kaique anotaram os gols dos mineiros no importante confronto. E, galera, depois da celebração, o elenco foca somente no compromisso contra o Vasco, fora de casa, que será realizado nesse final de semana. Os comandados de Leonardo Jardim precisam do resultado positivo para alcançar a possível liderança do certame. Segundo o SofaScore, no comparativo entre Cássio e Léo Jardim, o goleiro do Cruzeiro sofre por partida menos gols na Série A de 2025. Tem 0,7 contra 1,4. O cruzeirense disputou 23 jogos e foi vazado 17 vezes, enquanto o arqueiro do Cruz Maltino viu os rivais balançarem as redes 31 vezes em 22 duelos. Nas intervenções, Cássio também leva melhor sobre Léo Jardim. O camisa 1 do Cruzeiro realizou ao todo 73 defesas. O guarda-redes do Vasco acumula agora boas estatísticas mais inferiores às do oponente. Ele efetuou incríveis 60 bloqueios de chutes. No Brasileirão, a Raposa faz uma excelente campanha. A equipe com 50 pontos conquistados ocupa a vice-liderança atrás somente de Flamengo. Os mineiros venceram nada menos que 15 jogos na atual edição do Campeonato Nacional. O clube garantiu um lugar nas semifinais da Copa do Brasil superior ao
o Azulão dominou as ações diante do Atlético Mineiro nos clássicos, né, de ida e volta das quartas de final. O marcador agregado ficou 4-0 e contribuiu para o Cabuloso confirmar a desejada vaga. Agora, nesse sábado, dia 27, pelo Brasileirão, o Cruzeiro medirá forças com o Vasco às 18h30, longe de Minas Gerais, lá no Rio de Janeiro, em São Januário. A Raposa mira ultrapassar o Flamengo e, devido ao fato, necessita assegurar uma contagem favorável e vencer o jogo do Vasco. No vídeo de hoje, galera, vamos embora falar sobre o Cruzeiro se pronunciado sobre a venda de jogadores do elenco e revelado que é inevitável. Nas últimas semanas surgiram rumores sobre o interesse de times estrangeiros em Caio Jorge, por exemplo, e o Cruzeiro falou sobre isso porque o Cabuloso mantém um modelo de gestão focado em autossustentabilidade, investindo em jovens promissores com potencial de valorização e futura venda. Apesar da temporada ainda não ter acabado, o clube já se prepara para negociar atletas em alta, estratégia necessária para equilibrar contas e financiar novos projetos. Com excelente desempenho em 2025, sendo o segundo colocado do Brasileirão e classificado à semifinal da Copa do Brasil, o time vê seus destaques valorizarem. O bom momento em campo aumenta o interesse de clubes estrangeiros, tornando a venda de jogadores uma possibilidade real nas próximas janelas de transferência. Em 2025, o Cruzeiro manteve todos os titulares e ainda reforçou o elenco com 4 contratações. O lateral direito Cauã Moraes e o volante Rian Guilherme em definitivo, além dos atacantes Sinisterra por empréstimo e Kenny Arroio também em definitivo, fortalecendo o grupo para a reta final da temporada. Apesar do sucesso em manter o elenco, o clube celeste sabe que esse cenário não se repetirá sempre. Em podcast na TV Cruzeiro, o gerente de scouting Joaquim Pinto destacou, dizendo: é inevitável, os clubes brasileiros sempre precisarão vender para sustentar a máquina que tem por trás, e se não houver vendas, dificilmente é possível manter o ritmo de contratações. E o dirigente português acrescentou ainda, dizendo: eu me lembro perfeitamente que o Pedro Júnior, nosso vice-presidente, disse que o objetivo é criar um clube autossustentável, portanto, não pode só comprar, também tem que vender. Foi o que disse o Joaquim Pinto, indicado ao Cruzeiro pelo técnico Leonardo Jardim, e chegou ao clube com a missão de aumentar o potencial de captação de jogadores após passagens pelo Spartak de Moscou e Benfica. O Cruzeiro aposta no potencial de valorização de seus atletas, tanto do elenco principal quanto da base, e o Joaquim Pinto destacou a importância de manter o controle sobre as vendas, dizendo: quando quiser vender, o Cruzeiro tem jogadores profissionais e na base que rendem valor que pode pagar as várias contratações que fez, mas não os venderemos por qualquer preço. E o discurso do diretor reflete a visão do presidente do clube, Pedro Lourenço, que comentou sobre o interesse estrangeiro em Caio Jorge, dizendo: estamos tranquilos, o Caio Jorge tem contrato até 2029, nós estamos tranquilos e ele está tranquilo. Pro ano que vem nós vamos pensar, este ano estamos tranquilos. O atacante de 23 anos lidera a artilharia do time em 2025, com 20 gols e 6 assistências em 34 jogos. O Caio Jorge, que chegou ao Cruzeiro em junho do ano passado, após compra de 41 milhões da Juventus, valor que foi o maior investimento do clube até então. A negociação com o Kenny Arroio superou esse montante no início de setembro. O Cruzeiro desembolsou cerca de 50 milhões para contratar o atacante equatoriano do Besiktas, reforçando o time para a temporada. No vídeo de hoje, galera, vamos embora falar sobre o Cabuloso. No vídeo de agora, vamos falar sobre o Leonardo Jardim, que recebeu sondagens de times do exterior, mas quer ficar no Cruzeiro até o fim do contrato. O treinador, no entanto, quer cumprir seu contrato com a Raposa até 2026, porque o Cruzeiro saiu perdendo por Bragantino no Mineirão nesse domingo, dia 21, mas buscou a virada também no Gigante da Pampulha. Logo, após sair perdendo com o gol de John, a Raposa reverteu o placar com Lucas Silva e Kaique, que ganhou por 2-1. E com o resultado, o Cabuloso, treinado por Leonardo Jardim, encostou no líder Flamengo e está a apenas um ponto dos cariocas. O time celeste chegou aos 50 contra 51 da equipe da Gávea. E o bom trabalho de Leonardo Jardim frente da Raposa já começa a chamar a atenção no mercado do exterior. O jeito que o português transformou o time mineiro desde a sua chegada fez com que times do velho continente procurassem os representantes do treinador. Ainda não foi feita nenhuma proposta pelo técnico de nenhum clube europeu, mas Leonardo Jardim está bem cotado para voltar ao velho continente em breve, principalmente em times da segunda prateleira. Porém, o que joga a favor do Cruzeiro neste momento é que Leonardo Jardim não tem interesse de deixar a Raposa agora e está focado na briga pelos títulos do Brasileirão e da Copa do Brasil. Ao desembarcar em Minas Gerais, o Leonardo Jardim assinou um contrato com a Raposa válido até o final do ano que vem, e o português quer muito cumprir seu vínculo com o time, e se possível vencendo títulos, né? E claro, até ampliando o contrato. E o próximo jogo do Cruzeiro pode ser determinante pela briga do título, isso porque a final de semana a Raposa viaja até o Rio de Janeiro para encarar a equipe do Vasco, né? Lá no Vasco aí, lá no São Januário. E aí, na mesma semana, o Cruzeiro vai encarar aí a equipe do Flamengo na quinta-feira que vem. No vídeo de hoje, pessoal, vamos embora falar sobre o técnico do Cruzeiro ter explicado porque usou um trio com o Gabigol contra o Bragantino. Formação com Matheus Pereira, Caio Jorge e Gabigol atuou na vitória de domingo contra o Bragantino.
Galera, na vitória de 2-1 de virada sobre o Red Bull nesse domingo, dia 21, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, o torcedor do Cruzeiro teve a rara oportunidade de ver atuando juntos os jogadores Matheus Pereira, Caio Jorge e Gabigol por cerca de 30 minutos. O técnico Leonardo Jardim, na entrevista coletiva após a partida, explicou por que isso foi possível e disse: "Foi a primeira vez que usamos o Gabriel e o Caio e o Matheus e conseguimos manter a equipe equilibrada. Por aquilo que eu disse anteriormente, o lateral esquerdo deles não estava subindo e eu disse ao Gabriel: você vai jogar de ponta. Ele não estava subindo, por isso equilibramos a equipe por ali." Foi o que disse o Leonardo Jardim, referente ao lateral Vanderlan, do Red Bull Bragantino. E o atacante Gabigol entrou no jogo aos 15 minutos do segundo tempo, no lugar de Wanderson, quando o placar ainda estava em 1-1. O jogador atuou como ponta direita, uma função que não está acostumado a fazer no Cruzeiro, mas que já exerceu no Flamengo e no Santos. E o Leonardo Jardim disse assim: "O Gabriel jogou quase como um ponta direita, o lateral não estava subindo e para ele estava bom, porque estava sempre no ataque. Não precisou ir muitas vezes, só uma vez ou duas." Foi o que disse o técnico, e o Leonardo Jardim também explicou porque não optou pela entrada da equatoriana Arroio, como fez na vitória sobre o Bahia, em Salvador, e disse: "Eu tinha a opção do Arroio, mas o Gabriel já está há mais tempo conosco, é importante na estrutura, e tive que passar para essa responsabilidade para ele jogar ali, porque não tínhamos o Sinisterra." Foi o que afirmou o técnico do Cruzeiro, e o colombiano está com estiramento na coxa direita, não foi relacionado para o jogo nesse domingo contra o Red Bull Bragantino, né? E foi Gabigol quem iniciou a jogada do segundo gol. Na direita, o atacante passou para William virar o jogo para Matheus Pereira na área, o meia rolou para Kaique dominar e marcar o gol da virada, aos 31 minutos do segundo tempo. Já nos acréscimos, o trio foi desfeito com a saída de Matheus Pereira e Caio Jorge para a entrada de Marquinhos e Bolazzi, respectivamente. No vídeo de hoje, pessoal, vamos embora falar sobre o Rica Perrone ter sugerido que Neymar troque o Santos pelo Cruzeiro de Leonardo Jardim, visando a seleção brasileira de Ancelotti na Copa do Mundo. O jornalista apontou que essa possibilidade de jogar na Raposa seria benéfica para o atacante. O craque Neymar em baixa nesta temporada, e assim como o que aconteceu nos últimos anos da sua carreira, está convivendo com algumas lesões. Por outro lado, o Cruzeiro, após um grande período de anos em crise, está se recuperando e vem muito bem em 2025 na vice-liderança da Série A do Brasileirão e na semifinal da Copa do Brasil. Por falar no craque no clube, o jornalista Rica Perrone, através de sua participação no Rádio 98, apontou que, na sua opinião, para 2026, Neymar poderia deixar o Santos e fechar com o Cruzeiro, visando a Copa do Mundo de 2026. E disse assim: Rica Perrone defendeu que Neymar deveria abrir mão de altos salários e buscar um novo clube, com um nível de competitividade maior que o Santos, para tentar desempenhar o melhor futebol visando a Copa do Mundo de 2026. E o Rica defendeu que a estrela brasileira cairia como uma luva no Cruzeiro. O Cruzeiro seria um bom lugar para o Neymar passar 6 meses, foi o que disse o Rica Perrone em seu comentário, né? No que diz respeito à disputa na ponta da tabela da competição, a Raposa está com 50 pontos na segunda colocação da tabela, atrás apenas do líder Flamengo, que tem 51 pontos e um jogo a menos. E esse, pessoal, sobre esse comentário do Rica Perrone, assim, né? Eu falo, pô, o Neymar é craque, etc, é muito bom, eu adoraria ver ele com a camisa do Cruzeiro, mas não, o Cruzeiro não é, tipo, clínica de recuperação não, mano, né? Então, tipo assim, pro Cruzeiro passar 6 meses aqui, mano, me ajuda aí, né, mano? Aí é melhor nem vir, né? Agora sim, também fico com medo, né? Com receio de estragar o time, né? Isso aí poderia também, né? Fatalidade, né? Imagina acontecer uma coisa dessa e o Cruzeiro tava enrolado, né? Então é melhor deixar do jeito que tá e deixa a diretoria e a comissão trabalhar. No vídeo de hoje, galera, vamos embora falar sobre o Cruzeiro estar se blindando com contratos longos e tem o Mundial Sub-20 como vitrine. Uma dupla cotada como titular, o Otávio e o Bruno Alves são vistos como titulares para o início do torneio. O Juan Gabriel e o Murilo Hickman devem começar como opção na seleção brasileira. Antes de continuarmos aqui, pessoal, quero pedir para você deixar o like se gostar do vídeo. Se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixa nos comentários a sua opinião. Porque com 4 representantes do Cruzeiro dentro de campo, a seleção brasileira inicia a caminhada no Mundial no próximo domingo, diante do México. Oportunidade de vitrine para Bruno Alves, Juan Gabriel, Murilo e Otávio, que estão blindados por contratos longos na Toca da Raposa. A seleção está no grupo C, ao lado de Marrocos, Espanha e México. Adversário na estreia às 21 horas no Estádio Nacional de Santiago, no Chile. O goleiro Otávio e o zagueiro Bruno Alves são cotados para iniciarem o torneio entre os titulares. No Cruzeiro, desde os 10 anos de idade, Otávio assinou o primeiro contrato profissional logo que completou 16, já visto como uma das grandes joias da base. No ano passado, o clube prorrogou o vínculo até o fim de 2028 e atualmente é o terceiro goleiro do elenco principal, atrás de Cássio e Léo Aragão, e está no último ano com a idade para o Sub-20. O goleiro chegou à seleção brasileira em maio do ano passado, já na categoria Júnior. Fez parte de toda a preparação para o Sul-Americano, mas foi alçado o elenco profissional por Fernando Diniz e por isso o Cruzeiro solicitou o corte do jogador do torneio. Se o goleiro está no ciclo Sub-20 há 1 ano e meio, Bruno Alves em menos de 2 meses. O zagueiro foi chamado por Ramon Menezes pela primeira vez em agosto, se destacou em amistosos contra Paraguai, inclusive com um gol marcado, e garantiu vaga no Mundial.
Bruno também está no último ano de idade para defender a equipe júnior do Cruzeiro e neste mês renovou o contrato até o fim de 2029. O movimento aconteceu poucos dias após o clube não dar prosseguimento a uma proposta do Metalist da Ucrânia. O zagueiro foi relacionado por Leonardo Jardim contra o Mirassol do Brasileirão. Murilo Hickman também está com a seleção e iniciando a trajetória recentemente junto a Ramon Menezes. O jogador foi integrado ao profissional por Leonardo Jardim e teve 2 renovações contratuais também a pedido do treinador, sendo que a última garantiu um vínculo até janeiro de 2029. Entre os 4, Juan Gabriel é aquele que tem mais tempo de trajetória com a seleção brasileira nas categorias de base. Apesar de também ter chegado ao sub-20 na reta final da preparação, fez parte do time sub-17 que conquistou o Sul-Americano de 2023. Recentemente o jogador renovou até o fim de 2029. E além dos 4 convocados, o Cruzeiro teve outros 2 atletas que participaram de parte do ciclo pro Mundial, que é o principal deles, Cauã Prates, que foi titular no título do Sul-Americano no início do ano e ficou fora da Copa do Mundo a pedido do clube. Hoje é o reserva imediato de Kaique no time principal, e o Kaique Kenji ficou fora da lista final, apesar de ter participado do fim da preparação entre agosto e setembro, né, o que é meio esquisito, né? Todo mundo esperava que ele fosse também ser relacionado. No vídeo de hoje, galera, vamos bora falar sobre o Jonathan Jesus está se preparando para a oportunidade como titular do Cruzeiro contra o Vasco. O Bidjalbi está suspenso e o Jesus é considerado o substituto imediato. Porque com a suspensão do zagueiro titular Lucas Bidjalbi pelo 3º cartão amarelo, o técnico Leonardo Jardim não deve ter, né, que quebrar a cabeça para formar a zaga do Cruzeiro no próximo jogo. Pela 25ª rodada do Brasileirão, a equipe enfrentará o Vasco da Gama no sábado, dia 27, às 18h30, no Rio de Janeiro. A tendência é que Jonathan Jesus seja escalado entre os 11 iniciais ao lado de Fabrício Bruno. A última partida em que foi titular aconteceu há mais de um mês, quando esteve improvisado. Em 18 de agosto, o defensor atuou como lateral direito diante do Mirassol, já que Fagner estava lesionado e William em controle de carga. Contratado no meio de 2024, vindo do Ceará, o jovem de 21 anos ganhou destaque no início de 2025, especialmente no Campeonato Mineiro, quando emplacou jogos como titular. Apesar de ver um de seus concorrentes se lesionar gravemente, o João Marcelo ainda perdeu a vaga para Bidjalbi. Ao todo, foram 23 partidas oficiais nesta temporada, uma assistência e um gol marcado. Contra o Vila Nova na Copa do Brasil pela Série A, foram apenas 7 atuações. João Marcelo se recuperou de cirurgia recentemente e treina normalmente com o grupo, mas ainda não voltou a ser relacionado para os jogos. O elenco celeste também conta com Matheus Gamarra, que raramente joga, e Bruno Alves, a serviço da Seleção Brasileira Sub-20. No vídeo de hoje, galera, vamos bora falar sobre o Cabuloso. No vídeo de agora, vamos falar sobre Leonardo Jardim, que é o técnico mais longevo do Cruzeiro nos anos da Série A desde 2019. O português está no comando da equipe desde fevereiro deste ano. Leonardo Jardim do Cruzeiro é um dos poucos técnicos do Campeonato Brasileiro 2025 que ainda segue no cargo desde o início do torneio. A partir da largada da competição, em 29 de março, 19 treinadores já deixaram os clubes, sendo um deles logo na primeira rodada. O Mano Menezes foi demitido do Fluminense após a estreia com derrota para Fortaleza. Além de ser um dos mais longevos comandantes da temporada 2025 no Brasil, Jardim é também um dos mais longevos do Cruzeiro nos últimos anos. O português chegou ao clube estrelado em fevereiro deste ano e já comandou a equipe celeste em 39 partidas oficiais, entre Campeonato Mineiro e Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Considerando os anos em que a Raposa esteve na Série A, Jardim é o técnico que mais comandou a equipe desde 2019. Antes do Mister, quem mais permaneceu no comando do Cruzeiro com o clube na Série A foi Mano Menezes. O atual técnico do Grêmio ficou na Toca da Raposa 2 de julho de 2016 até agosto de 2019, quando foi demitido. Desde então, sem contar com Leonardo Jardim, o Cruzeiro teve 9 treinadores estando na Série A e nenhum deles chegou à marca de Jardim. Quem mais se aproximou foi Fernando Seabra, atualmente no Red Bull Bragantino. O treinador comandou o Cruzeiro em 35 jogos de abril a setembro de 2024, o que menos resistiu foi Rogério Ceni, que em 2019 ficou apenas cerca de um mês no clube, entre agosto e setembro, estando na frente da equipe celeste em apenas 8 partidas. Embora Jardim seja o mais longevo entre todos os técnicos que comandaram o Cruzeiro nos anos da Série A, desde 2019, o português perde este posto se forem considerados também os anos em que a Raposa disputou a Série B do Brasileirão entre 2020 e 2022. A equipe azul jogou da segunda divisão e neste período um treinador comandou o time em mais de 60 jogos. Este é Paulo Pesolano, uruguaio, que foi contratado no início de 2022 pela gestão Ronaldo Fenômeno, com a missão de conseguir o acesso para a Série A. A meta foi alcançada com sucesso e o treinador ainda comandou a equipe diante do Mineiro de 2023. No total, Pesolano fez 68 partidas como treinador do Cruzeiro, 29 a mais do que os atuais 39 de Leonardo Jardim. Porém, com exceção de Papa Pesolano, Jardim também ganha de todos os outros treinadores que comandaram o Cruzeiro nos anos da Série B. No vídeo de hoje, galera, vamos bora falar sobre o Cabuloso, porque Caio Jorge do Cruzeiro falou sobre o interesse de europeus e disse que não pensa em ir para fora. O Caio Jorge reforçou sua permanência no Cruzeiro mesmo diante da crescente valorização no mercado internacional.
porque o atacante, ele reforçou sua permanência no Cruzeiro. O atacante que chegou ao clube em julho de 2024 vive atualmente sua melhor fase na carreira, liderando as estatísticas ofensivas da equipe e se consolidando como peça-chave no time comandado por Leonardo Jardim. Em entrevista à Gazeta TV, o centroavante demonstrou apego ao clube mineiro e afirmou estar satisfeito com o atual momento vivido em BH. E disse assim: tenho uma vontade muito grande de permanecer no Cruzeiro, todo mundo sabe disso, que estou muito feliz aqui. Hoje não penso em ir pra fora, por mais que tenha especulação. Daqui a pouco deve aparecer alguma proposta, mas estou muito feliz aqui e espero continuar por muito tempo. E galera, desde a sua chegada a Belo Horizonte, o camisa 19 disputou 57 partidas oficiais e marcou 27 gols, além de registrar 8 assistências. Em 2025, ele já balançou as redes 20 vezes, sendo 15 no Campeonato Brasileiro e 5 na Copa do Brasil, desempenho que o coloca como artilheiro isolado dessa competição e do próprio Cruzeiro. Sua boa fase o levou a ser lembrado por Ancelotti para a seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, e ainda assim Caio optou por não considerar as especulações sobre as transferências para o futebol europeu, mesmo com a possibilidade de uma proposta de 250 milhões do Newcastle. O jogador revelou sua intenção em continuar na Toca da Raposa. Além da artilharia, Caio Jorge também tem se destacado nas assistências. Ele é o terceiro maior garçom da equipe, com 6 passes decisivos, ficando atrás apenas de Matheus Pereira, com 8, e William, com 7. Com o Caio à disposição e vivendo uma grande fase, o Cruzeiro segue na vice-liderança do Campeonato Brasileiro com 50 pontos e se prepara para enfrentar o Vasco no próximo sábado, dia 27, às 18h30, em São Januário. A partida pela 25ª rodada colocará frente a frente duas equipes que vêm de bons resultados. O clube carioca empatou com o Flamengo por 1-1, enquanto a equipe celeste venceu o Bragantino de virada por 2-1. Para esse confronto, o treinador Leonardo Jardim não poderá contar com Vidalba e Gabigol, ambos estão suspensos, e o desfalque de Gabi, inclusive, impacta diretamente o setor ofensivo, já que ele é o segundo maior goleador do elenco na temporada, com 12 gols, e o Matheus Pereira e o Eduardo aparecem em seguida com 5 gols cada. No vídeo de hoje, galera, vamos falar sobre o zagueiro do Cruzeiro que pode ser relacionado por Jardim pela primeira vez. A ausência de Vidalba no duelo entre Cruzeiro e Vasco pode abrir portas para o companheiro que não atua desde fevereiro. Porque, galera, vamos falar sobre a ausência do zagueiro Vidalba entre os titulares do Cruzeiro no duelo com o Vasco, que pode abrir uma porta para o João Marcelo, que não atua desde fevereiro devido a uma lesão. A Raposa visita o Cruz Maltina em São Januário, no Rio de Janeiro, nesse sábado, dia 27, às 18h30, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vidalba recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 2-1 sobre o Bragantino, domingo dia 21, e terá de cumprir suspensão automática. A tendência é que, como de costume, Jonathan Jesus compõe a dupla de zaga com Fabrício Bruno. E a quarta vaga no setor defensivo pertence ao paraguaio Matheus Gamarra. Com somente 7 jogos com a camisa celeste, o atleta não é relacionado a 2 partidas. Nesse contexto, o João Marcelo, que era um dos titulares do Cruzeiro no início da temporada, pode receber uma chance de ocupar o banco de reservas no jogo com o Vasco. Caso isso ocorra, o defensor será relacionado pelo técnico Leonardo Jardim pela primeira vez, quando o comandante português estreou no comando técnico da Raposa em 12 de fevereiro na derrota por 2-1 para o Democrata. Pela 8ª rodada do Mineiro, João Marcelo já estava entregue ao departamento médico. E galera, o zagueiro sofreu uma lesão multiligamentar associada a lesões meniscais no joelho direito na vitória por 3-1 sobre o Uberlândia, lá em 2 de fevereiro pela 5ª rodada do estadual. Pouco depois passou por cirurgia e a reabilitação levou quase 7 meses, e João Marcelo voltou a cumprir a rotina integral com o Cruzeiro em 28 de agosto. E desde então a Raposa já cumpriu 4 compromissos, em vitórias sobre São Paulo, Bahia, Bragantino pelo Brasileirão e diante do Atlético pela Copa do Brasil. Em todos os jogos mencionados, o João Marcelo não esteve nem no banco de reservas. No vídeo de hoje, pessoal, vamos falar sobre o atacante de um time grego que diz ter sido procurado por Cruzeiro e outros times da Série A. O ex-atacante do Grêmio, TT, falou que recebeu sondagens de Cruzeiro, Flamengo, Botafogo e Fluminense na última janela de transferências, né? Porque assim, pessoal, o atacante do Panathinaikos da Grécia afirmou ter sido procurado pelo Cruzeiro neste ano de 2025. Ele, que é cria do Grêmio, jogador de 25 anos, está fora do futebol brasileiro desde 2018. Nesse ano, o TT trocou o tricolor gaúcho pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia e depois ele atuou por Lyon da França, Leicester da Inglaterra, Galatasaray da Turquia e Panathinaikos da Grécia. TT falou sobre o interesse do Cruzeiro em entrevista ao canal Cartoloucos, publicada nesta quarta, dia 24, ao ser perguntado sobre times que o haviam procurado, o ponta citou 4 da Série A. E galera, ele diz assim: os times brasileiros me procuram muito, nessa última janela foi bastante, Flamengo, Botafogo, Fluminense, Cruzeiro. Eu quero viver aquilo lá, eu ainda não joguei como profissional no Brasil e com certeza quero viver isso, mas eu acho que estou muito feliz aqui na Europa. Foi o que disse o jogador, que deixou o Grêmio ainda nas categorias de base. Segundo as publicações da época, a equipe gaúcha se desfez de 45% dos direitos econômicos de TT por 42 milhões e ele nunca fez uma partida pela equipe principal do Grêmio. Na última janela que durou entre 10 de julho e 2 de setembro, o Cruzeiro contratou 2 pontas, que é o Kenny Arroyo, que atua do lado direito, e o Luiz Sinisterra, opção pela esquerda.
No vídeo de hoje, galera, vamos embora falar sobre o Cruzeiro, que tem 6 desfalques e 2 dúvidas para o duelo com o Vasco. O Cruzeiro que visita o Vasco em São Januário, no Rio de Janeiro, nesse sábado, dia 27 às 18h30, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, com 6 desfalques certos. O Cabuloso segue a preparação para o duelo com a equipe carioca, marcado para este sábado, dia 27, em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Comandante Celeste, Leonardo Jardim não poderá contar com 4 atletas diante da equipe carioca. Além disso, 2 jogadores são dúvidas. O jovem zagueiro Janderson, de 22 anos, que estreou na equipe principal nesta temporada, segue entregue ao DM para tratar uma lesão ligamentar no joelho direito. E o lateral direito, Fagner, vive a etapa de transição física em recuperação de fratura na fíbula da perna direita. O zagueiro Lucas Vidalba, titular no esquema de Leonardo Jardim, recebeu o 3º cartão amarelo na vitória por 2-0 sobre o Bragantino, domingo, dia 21, e terá de cumprir suspensão automática. Quem passa pela mesma situação é o atacante Gabigol, que apesar de não iniciar os confrontos, é frequentemente acionado pelo treinador. E galera, Otávio, de 19 anos, ocupa o posto de terceiro goleiro do Cruzeiro e está na seleção sub-20 para a Copa do Mundo da categoria, entre 27 de setembro e 19 de outubro. O volante Murilo Hickman, frequentemente convocado por Leonardo Jardim, também cumpre rotina com a equipe nacional, e ambos participam de compromissos nas categorias de base celeste. Leonardo Jardim não sabe se terá à disposição o técnico Luiz Sinisterra e o meio-campista, na verdade, o Eduardo. Ambos não estiveram entre os relacionados por o triunfo diante do Massa Bruta. Sinisterra lida com estiramento muscular na coxa direita e, como de praxe, o Cruzeiro não informou o tempo necessário para a recuperação. Fato é que ele não treina desde a reapresentação. O problema de Eduardo é outro. O quadro de febre e indisposição gastrointestinal tirou o meio-campista da rotina integral do clube estrelado. Ele também não esteve nas atividades de terça, dia 23, e quarta-feira, dia 24. A Raposa tem outros 2 trabalhos previstos na Toca 2 antes do próximo compromisso, período em que Leonardo Jardim definirá a equipe que vai encarar o Vasco. Nesta quinta-feira, dia 25, os jogadores treinam no turno da manhã, e nesta sexta, dia 26, as atividades serão à tarde. Assim como Otávio e Murilo, o zagueiro Bruno Alves e o meia Juan Gabriel jogarão a Copa do Mundo Sub-20. O primeiro já foi relacionado para 5 partidas da equipe principal, enquanto o segundo ainda não recebeu oportunidades. Pela ausência na maioria dos compromissos, a dupla não foi considerada desfalque nesta época. No vídeo de hoje, galera, vamos embora falar sobre o Coutinho ou Matheus Pereira, porque alguns comentaristas debateram qual camisa 10 merece a chance na seleção. Em alto nível, Coutinho e Matheus Pereira estarão frente a frente no confronto entre Vasco e Cruzeiro nesse sábado, dia 27, pelo Brasileirão. Antes de continuarmos aqui, pessoal, quero pedir para você deixar o like se gostar do vídeo. Se não for inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixa nos comentários a sua opinião. Porque, galera, camisa 10 de Cruzeiro e Vasco, Matheus Pereira e Felipe Coutinho estarão frente a frente na partida deste sábado, dia 27, às 18h30, em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com os meias em alto nível na temporada 2025, os comentaristas do Resenha e ESPN debateram quem merece ganhar uma oportunidade do técnico Carlo Ancelotti na seleção brasileira, e disse assim: eu não descartaria, ele tem qualidade, potencial, quando a bola cai no pé dele, alguma coisa diferente sai. Foi o que disse o Luizão, ex-zagueiro do Cruzeiro e Benfica e da seleção brasileira nas Copas de 2006 e 2010, sobre o retorno de Coutinho com a amarelinha. E disse: não tem um jogador como ele na seleção brasileira. Foi o que disse o ex-centroavante Luiz Fabiano, ídolo do São Paulo e camisa 9 da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2010. E continuou dizendo: na função de 10, vejo o Matheus Pereira à frente do Coutinho. Matheus Pereira vive um momento melhor e merece mais que o Coutinho neste momento, segundo Fábio Santos, ex-lateral esquerdo de Atlético e Corinthians. Convocado para a Copa do Mundo de 2018, Coutinho tem 21 gols em 68 jogos pela seleção brasileira. Na atual temporada, o jogador de 33 anos anotou 10 gols e 4 assistências pelo Vasco. 16º colocado na Série A, também na semifinalista da Copa do Brasil, e enfrenta o Fluminense. Já Matheus Pereira atuou pela seleção brasileira apenas uma vez, na goleada por 4-0 sobre o Peru, em outubro do ano passado, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Em 2025, Matheus Pereira tem 5 gols e 8 assistências em 37 partidas pelo Cruzeiro, vice-líder do Brasileirão e também semifinalista da Copa do Brasil, é adversário do Corinthians dentro da competição mata-mata. No vídeo de hoje, galera, vamos embora falar sobre Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras e comparar as sequências dos favoritos ao título do Brasileirão. Segundo cálculos da UFMG, Palmeiras tem 40% de chances de levar o título brasileiro, seguido por Flamengo com 32% e Cruzeiro com 23%. Porque, galera, no vídeo de agora vamos falar sobre Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, que são os favoritos ao título brasileirão. Ao fim da 24ª rodada, a equipe carioca lidera a competição com 51 pontos e um jogo a menos que os demais. A Raposa figura em segundo com 50 e o Verdão, que soma 49, tem 2 compromissos a menos, fecha o pódio. E qual time tem a sequência mais favorável?
Os cálculos atualizados do departamento da UFMG reconhecem superioridade de Palmeiras e Flamengo, e segundo os números, os paulistas têm 40% de chances de título, e a porcentagem dos cariocas é de 32,6%, e o Cruzeiro fecha o pódio de estatística com 23,8%. Mas por que o Palmeiras, terceiro colocado, tem o melhor número? A resposta é simples, o Palmeiras tem 2 jogos a menos e aproveitamento superior, com 74%, que Flamengo, que tem 73%, e o Cruzeiro com 69%. Portanto, se a equipe comandada por Abel Ferreira mantiver o ritmo, ultrapassa os rivais diretos. Até o fim do Brasileirão, o Flamengo tem de dividir as atenções com a Libertadores, e a equipe rubro-negra está nas quartas de final contra o Estudiantes. No primeiro encontro disputado no Maracanã, o time carioca triunfou por 2-1, e o próximo duelo está marcado para esta quinta-feira, dia 25, às 21h30, no estádio Jorge Luiz Hirsch, em La Plata, na Argentina. As semifinais estão previstas para 22 e 29 de outubro, enquanto a grande final está marcada para 29 de novembro, no estádio Monumental de Lima, no Peru. E galera, a gente vai ter aí, né, alguns confrontos complicados, né? Vamos falar aí primeiro do time do Flamengo, né? O Flamengo, ele vai pegar o Corinthians agora fora de casa, depois pega o Cruzeiro no Maraca. Aí é Bahia fora, Botafogo fora, Palmeiras em casa, Fortaleza fora, Sport fora, São Paulo, Sport em casa, na verdade. São Paulo fora, Santos em casa, Fluminense fora, Bragantino em casa, Atlético fora, Ceará em casa e Mirassol fora de casa na última rodada, né? E o jogo atrasado da 12ª rodada, Sport Flamengo, né, ainda não tem data confirmada para ser jogado, viu? Agora, pessoal, a sequência do Cruzeiro. O Cruzeiro tá vivo na Copa do Brasil, entretanto as semifinais contra o Corinthians vão ser apenas após o fim do Brasileirão. E o Cruzeiro na sequência tem Vasco fora, Flamengo fora, Sport em casa, Atlético fora, Fortaleza em casa, Palmeiras fora, Vitória em casa, Grêmio fora, Fluminense em casa, Juventude fora. E aí é Corinthians em casa, Ceará fora, Botafogo em casa e Santos fora, o jogo que deve ser na Vila Belmiro, né? O caso do Palmeiras é semelhante ao do Flamengo, o Palmeiras também briga pelo título da Libertadores, né? E vai pegar o Bahia fora, Vasco em casa, São Paulo fora, Bragantino em casa, Flamengo fora, Cruzeiro em casa, Juventude fora, Santos em casa. Aí é o Mirassol fora, Atlético fora, Fluminense em casa, Grêmio fora, Vitória fora e o Ceará. Vitória em casa, na verdade, e o Ceará fora, né? E os jogos atrasados do Palmeiras, né? Tem no dia 11 de outubro, às 19 horas, Palmeiras e Juventude pela 12ª rodada. E o jogo da 13ª rodada, que é Santos e Palmeiras, ainda não tem data confirmada. No vídeo de hoje, galera, vamos embora falar sobre o Cabuloso. No vídeo de agora vamos falar sobre o Cruzeiro ter igualado os melhores inícios de retorno do Brasileirão e vamos ver os dados, porque a equipe treinada por Leonardo Jardim conquistou um empate e 4 vitórias nas 5 primeiras rodadas do retorno da Série A do Brasileirão. O Cruzeiro começou o segundo turno da Série A do Brasileirão em alta e cada vez mais forte na briga pelas primeiras posições. O time de Leonardo Jardim conquistou um empate e 4 vitórias nas primeiras rodadas da metade final do torneio. Junto das campanhas das edições de 2010 e 2013, o atual recorte representa o melhor início de retorno da Raposa após 5 jogos no Brasileirão por pontos corridos. Nas 2 outras temporadas, o Cruzeiro terminou com resultados importantes. Em 2010, o time de Montijo e companhia disputou o título até a última rodada e foi vice-campeão com 69 pontos. 3 anos depois, o tão sonhado tricampeonato foi alcançado com a pontuação final de 76 pontos sob a liderança de Everton Ribeiro e Ricardo Goulart. Com 13 pontos em 15 disputados, a equipe celeste lidera o segundo turno do Brasileirão ao lado de Mirassol e Palmeiras. E a comparação com as 5 rodadas iniciais do primeiro turno deste ano também impressiona, porque contra os mesmos adversários do começo da competição, o Cruzeiro teve alguns tropeços e acumulou 7 pontos. E galera, os 5 primeiros jogos do Cruzeiro no segundo turno de 2025 foram 1-1 com o Mirassol, 2-1 no Inter, 1-0 no São Paulo, 2-1 no Bahia e 2-1 no Bragantino. Os 5 primeiros jogos do Cruzeiro no segundo turno de 2013 foram 2-1 no Goiás, 1-0 no Atlético Paranaense, 3-0 no Botafogo, 0-0 com o Corinthians e 2-1 no Inter. Os 5 primeiros jogos do Cruzeiro no segundo turno de 2010 foi 1-0 no Inter, 2-1 pro Avaí em cima do Cruzeiro, Cruzeiro 4-2 no Guarani, Botafogo e Cruzeiro 2-2 e Cruzeiro 2-0 no Ceará. E assim, pessoal, cada início do segundo turno do Cruzeiro nos pontos corridos, né, desses aí foram em 2003, 2 empates, 2 derrotas, 1 vitória, em 2004, 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate, em 2005, 1 empate, 4 derrotas, em 2006, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, em 2007, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, em 2008, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, em 2009, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em 2010, 4 vitórias e 1 empate. Em 2011, 3 derrotas e 2 empates. Em 2012, 2 vitórias e 3 empates. Em 2013, 4 vitórias e 1 empate. Em 2014, 3 vitórias e 2 derrotas. E em 2015, 2 derrotas
2 vitórias, 3 derrotas e o empate. Em 2016, um empate e 3 vitórias e uma derrota. Em 2017, uma derrota e 3 vitórias e um empate. Em 2018, 4 empates e uma vitória. Em 2019, 2 derrotas e 3 empates. Em 2023, 2 empates e 2 derrotas e uma vitória. Em 2024, uma vitória, 2 derrotas e 2 empates, né? E até aqui o Cruzeiro vem legal, porque o Cruzeiro está na segunda posição do Brasileirão com 50 pontos em 24 partidas. Líder Flamengo tem 51 e um jogo a menos para cumprir. O Palmeiras está na terceira posição com 49 e 2 partidas atrasadas. O próximo jogo será contra o Vasco no sábado, dia 27, às 18h30, em São Januário, no Rio de Janeiro. Depois o adversário será rubro-negro no dia 2 de outubro, no Maracanã, também no Rio de Janeiro. No vídeo de hoje, galera, vamos embora falar sobre o reforço do Cruzeiro, que é a promessa da seleção colombiana estar se preparando para o Mundial Sub-20, a competição que será disputada entre o final de setembro e meados de outubro, lá no Chile. A promessa do futebol colombiano e reforço do Cruzeiro, o atacante Neisser Villarreal se prepara para a Copa do Mundo Sub-20, que será realizada no Chile. A competição terá início no dia 27 de setembro e irá até 20 de outubro. A Colômbia está no grupo F do torneio de seleções junto com a Arábia Saudita, Noruega e Nigéria. E a seleção colombiana estreia na segunda-feira, dia 29, às 8 horas da noite, contra a equipe árabe. Villarreal foi um dos grandes destaques da equipe colombiana no último Sul-Americano Sub-20. Ele foi artilheiro com 8 gols e quem mais distribuiu assistências com 4. E a Colômbia terminou na terceira colocação da competição. O jogador tem sido utilizado com frequência entre os titulares no Apertura da Colômbia. Até aqui são 15 jogos, 13 deles como titular, e o atacante canhoto integra o elenco principal do Milionários desde 2023. No total são 26 partidas com 4 assistências. E o Cruzeiro surpreendeu e anunciou um acordo com a promessa colombiana no dia 9 de setembro. O Clube Celeste assinou um pré-contrato com o Villarreal, que atualmente defende o Milionários da Colômbia, e ele é esperado na Toca da Raposa 2 a partir de dezembro de 2025. No vídeo de agora, pessoal, vamos embora falar sobre o Cruzeiro estar emplacando a renovação na base e blindado joias do Sub-20. O clube atuou nos bastidores durante os últimos meses para garantir novos vínculos com alguns crias da Toca. Antes de continuarmos aqui, pessoal, quero pedir para você deixar o like se gostar do vídeo. Se ainda não foi inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixa nos comentários a sua opinião. Porque o Cruzeiro acertou nos últimos meses uma série de renovações contratuais importantes nas categorias de base. Alguns dos principais destaques da equipe Sub-20 na temporada estão com novos vínculos. Os movimentos protegem o clube do assédio de outros clubes, tanto do Brasil quanto do exterior, e dão estabilidade para o desenvolvimento das joias. E a lista vai de Cauã Batistella a Bruno Alves. Cauã Batistella é o jogador de base celeste que mais gera esperança e curiosidade na torcida. Depois de uma negociação complexa, o Cruzeiro garantiu sua renovação até o fim de 2030, em julho. O meio-campista, meio atacante na verdade, de 17 anos, ganhou uma considerável evolução salarial e também foi apresentado a um plano de carreira para sua evolução. E além disso, a joia passou a integrar os treinamentos com o profissional na Toca da Raposa 2. Murilo Hickman, volante convocado para jogar a Copa do Mundo Sub-20 pela seleção brasileira, encantou Leonardo Jardim em treinos durante o início da temporada, e o treinador integrou o jovem ao elenco profissional e o utilizou em alguns jogos. Nos últimos meses foram 2 renovações para o camisa 35. Em março, o Cruzeiro havia ampliado o vínculo com o atleta até o fim de 2028, depois em agosto o clube aumentou o contrato por mais um ano. O Willian é lateral direito da equipe Sub-20, diferentemente dos companheiros. O jovem de 19 anos ainda não figurou entre os profissionais. Neste momento, o jogador renovou o contrato por mais temporadas com o Cruzeiro. E galera, o destaque na defesa do Sub-20, Bruno Alves, teve contrato renovado com o Clube Celeste também em setembro deste ano. O novo vínculo irá até 2029. O zagueiro de 20 anos recebeu uma valorização salarial e teve a multa rescisória ampliada. Antes, o Metalist da Ucrânia e outras equipes europeias chegaram a sondá-lo. Assim como Murilo Hickman e Bruno Alves, Juan Gabriel defenderá a seleção brasileira na Copa do Mundo Sub-20. Diante deste cenário, o Cruzeiro oficializou na última terça-feira, dia 23, o novo vínculo do meio atacante de 19 anos. O destaque do Campeonato Brasileiro Sub-20 também assinou um contrato até o fim de 2029. O caso de Kaique Kenji é um pouco diferente. O Cruzeiro adquiriu em agosto mais 30% dos direitos econômicos junto ao São Caetano de São Paulo, e a Raposa passou a ter 90% do passe do atleta de 19 anos, que já faz parte do elenco profissional. E as categorias de base do Cruzeiro tem Adilson Batista como diretor principal da pasta. O trabalho de reestruturação começou ainda na gestão de Ronaldo Fenômeno e teve continuidade após a aquisição da SAF por Pedro Lourenço. O Clube Celeste conseguiu resultados importantes em competições nacionais, como o título da Copa do Brasil Sub-20 em 2023 e os vices da Copinha e do Campeonato Brasileiro Sub-20 em 2024.
No vídeo de hoje, galera, vamos embora falar sobre o Leonardo Jardim, né, porque ele falou o que pensa pro jogo entre Vasco e Cruzeiro. Em entrevista coletiva no último domingo, dia 21, o treinador deu indícios de como montará a equipe celeste contra o Cruz Maltino no sábado, dia 27, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Porque de olho na ponta da Série A do Brasileirão, o Cruzeiro tem pela frente uma sequência de jogos lá no Rio de Janeiro. O primeiro confronto será contra o Vasco, em São Januário, e logo em seguida, a Raposa medirá forças com o Flamengo, em duelo direto pelas primeiras posições da tabela. E quando questionado se poderia poupar jogadores diante do Cruz Maltino, já pensando no rubro-negro, Leonardo Jardim manteve o discurso que tem ao longo da temporada. O treinador destacou que vê o jogo como o mais importante do momento e não deu indícios de que fará preservações, e disse assim: "Pra mim, o jogo mais importante é o Vasco, é o jogo que nós vamos ir com aquilo que são as melhores soluções para esse jogo, porque são os 3 pontos que estão próximos agora. Não existe outro jogo mais importante do que o Vasco." Foi o que disse Leonardo Jardim em entrevista coletiva após a vitória por 1-0 sobre o Bragantino no último domingo, dia 21. A maior preocupação do Cruzeiro para o embate com o Gigante da Colina está no número de pendurados. 7 jogadores e o próprio Leonardo Jardim podem ficar de fora da decisão contra o Flamengo caso recebam um terceiro cartão amarelo. 2 desfalques já estão confirmados para o jogo contra os Vasco, que são suspensos. O zagueiro Lucas Vidalba e o atacante Gabigol estão fora. E galera, o Cruzeiro está na segunda posição do Brasileirão com 50 pontos em 24 partidas. E o líder Flamengo tem 51 e um jogo a menos para cumprir. O Palmeiras está na terceira posição com 49 de 2 partidas atrasadas. E o duelo diante do Flamengo é um confronto direto e pode definir a liderança da competição. Apesar do cenário positivo, o técnico Leonardo Jardim e os jogadores ainda mantêm os pés no chão e garantem que o objetivo do time celeste é se classificar à Copa Libertadores. Então, pessoal, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não foi inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixa nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau.